Olá, tudo bem? Nesta aula iremos tratar de estruturas de repetição, dando continuidade ao nosso curso de programação, explorando a linguagem de programação C. Então, os tópicos que nós iremos abordar nesta aula, vamos falar rapidamente do porquê existir essa estrutura de repetição, porque que ela é útil, porque é interessante que a nossa linguagem de programação tenha um construto desse tipo, dessa natureza. Então, no primeiro momento, vamos ver a motivação do uso de estruturas de repetição ao longo da solução, né? da construção das nossas soluções, utilizando a linguagem de programação C. E vamos falar nesta aula sobre as três principais estruturas de repetição, que são o for, o while, certo? Que é enquanto, e o do while, que é o faça enquanto. E por fim nós iremos ver alguns exemplos iniciais tratando esses conceitos, certo? Além desses exemplos que a gente vai ver nessa aula, alguns outros exercícios também foram resolvidos, certo? Os vídeos estão disponibilizados no canal. Os exercícios em questão, alguns foram explorados através da plataforma RI, que já tem uma série de problemas cadastrados. Então, já existem alguns vídeos utilizando aí esses problemas e solucionando utilizando as estruturas de repetição, certo? Então, já tem uma playlist no canal específica para estruturas de repetição. Bom, então por que utilizar estruturas de repetição? A gente sabe, por exemplo, que através de alguns tipos de instrução a gente pode fazer entrada e saída de dados, por exemplo. Então, nesse caso, vamos supor que a gente queira fazer a impressão na tela do computador dos números, de todos os números de 1 a 1000. Então, com o que a gente sabe até agora, a gente poderia fazer isso utilizando o printf, e para cada número distinto a gente teria um printf diferente. Então, como seriam 1000 números, a gente teria que utilizar 1000 instruções printf, uma instrução dessa para cada número distinto. Então, a gente teria 1000 linhas de código aqui para fazer esse tipo de coisa. E, na verdade, apesar de ser possível, isso não é interessante, porque o código-fonte iria ser demasiado grande para resolver uma coisa tão simples. E a linguagem de programação C, assim como outras linguagens de programação, fornece a estrutura de repetição para que a gente consiga enxugar o código, otimizá-lo e escrever, né? A gente tem algumas estruturas que nos fornecem ferramentas para facilitar isso, certo? Então, como eu já havia mencionado, essas três estruturas aqui são as principais: for, while e o do while, certo? Então, a gente tem o para, enquanto e faça enquanto. As três podem ser utilizadas na maioria dos problemas, certo? Elas têm algumas pequenas diferenças, como a gente vai ver nessa aula, certo? E vale enfatizar também, vale a pena destacar, que essa estrutura de repetição ela é fundamental quando a gente está codificando a maioria dos problemas, certo? Porque é fundamental que a gente tenha esse tipo de estrutura para que seja possível a gente ter repetições distintas. Então, a depender da sua aplicação, do seu problema, você pode estar tratando de milhares, milhões de dados, certo? Pensando aí num sistema acadêmico, certo? A gente, normalmente na universidade, a gente pode ter milhares de estudantes distintos e a depender do que se quer ser feito, né? A estrutura de repetição ela vai servir para otimizar o nosso código e permitir que a gente não replique instruções além do necessário, certo? Então a gente vai ver alguns exemplos para ilustrar melhor isso. Bom, como é a estrutura do comando for? O comando for ele tem essa estrutura aqui. Então é utilizada essa palavra-chave for, abre parênteses, fecha parênteses, e dentro dos parênteses
existem três componentes que a gente pode definir, certo? Esses três componentes são separados por ponto e vírgula. Então perceba que aqui a gente tem a inicialização, ponto e vírgula, condição de parada, ponto e vírgula, incremento. E no bloco do for, né, no bloco da estrutura de repetição, normalmente, se a gente tiver vários comandos, a gente delimita utilizando as chaves, certo? Então, abre chave e fecha chave. E aqui a gente teria todas as instruções que gostaríamos de repetir uma quantidade de vezes. Então, falando um pouquinho sobre os três componentes do for, a gente tem o primeiro componente, que é o da inicialização. Então, nesse momento aqui, a gente deve inicializar uma ou mais variáveis com algum valor a ser definido. Essa inicialização ela só vai ser executada uma única vez. Então, o que for definido aqui nesse local só vai ser executado uma única vez no início do bloco for. Depois existe a condição de parada. Essa condição de parada vai ser normalmente uma expressão lógica, e esse bloco ele se repete enquanto a avaliação dessa condição retornar verdadeiro, ou seja, tudo que tiver definido dentro desse for vai ser repetido um número especificado, não especificado de vezes, enquanto essa condição de parada enquanto ela não for atingida, certo? Então, enquanto a condição de parada não for atingida, esse for vai repetir esse conjunto de instruções aqui, certo? E por fim, a gente tem também o incremento. Então, aqui a gente inicializa algumas variáveis e aqui a gente pode incrementar as variáveis em 1 unidade, em 2 unidades, 3 unidades, de acordo com o que se quer resolver. Então, recapitulando, o for ele tem essa estrutura, é utilizada essa palavra-chave, é preciso delimitar aqui, utilizando os parênteses, esses três componentes que são separados aqui por ponto e vírgula. Aqui a gente inicializa valores, aqui a gente tem a condição de parada, enquanto essa condição de parada não for atingida, tudo que tiver dentro do for vai ser repetido, um número x de vezes, certo? E por fim a gente tem um incremento. Então vamos dar uma olhada no exemplo. Então, olhando aquele exemplo anterior, a gente tinha que, para resolver aquele problema com que a gente já tinha aprendido até aqui, a gente teria que utilizar 1000 linhas, onde em cada linha a gente teria um printf para exibir cada número no intervalo de 1 a 1000. Com o uso do for, da estrutura de repetição for, ao invés de a gente ter 1000 linhas para fazer aquilo, basta agora que a gente utilize 2 linhas para fazer essa exibição de valores, certo? Então aqui, olha, perceba, a gente tem o nosso programinha, nosso arquivo .c, chamado de main. Aqui a gente faz a inclusão da biblioteca, que vai ser necessária, nesse caso só o stdia e o .h. Temos também definido aqui a nossa função main, que é a função que vai ser a primeira função que é executada pelo computador. E no caso aqui da nossa função main, no primeiro momento declaramos uma variável do tipo inteira, chamada icont, e posteriormente estamos definindo aqui um for. E nesse caso aqui do for, vamos ter muita atenção aos três componentes que eu havia mencionado. Então, os três componentes, o primeiro de inicialização de variável. Então, nesse caso aqui, a variável cont está sendo inicializada com o valor 0, ponto e vírgula. O segundo componente do for é a condição de parada. Então, enquanto o cont for menor ou igual a 1000, tudo que tiver dentro do for vai se repetir. E o terceiro componente aqui do for é justamente do incremento da variável. Então, como a gente quer exibir todos os números entre 1 no intervalo, né, de 1 a 1000, então essa variável ela vai ser incrementada de unidade. Então,
primeiro vai ser exibido aqui nesse caso, né? Vai ser exibido o valor 0, depois o valor 1, depois o valor 2, depois o valor 3, até o valor 1000. Então, nesse caso aqui, o primeiro passo é inicializar, seria, né? Pensando lá no exemplo anterior, seria inicializar com o valor 1, né? Já que a gente quer exibir todos os valores de 1 a 1000. Mas esse exemplo aqui também ilustra bem a utilização da estrutura for. Então, o primeiro passo é inicializar a variável. Segundo componente aqui do for, separado por ponto e vírgula, é a condição de parada. Então, esse for vai ser, as instruções dentro do for vão se repetir enquanto essa variável tiver o valor menor ou igual do que 1000, certo? Então, enquanto isso aqui for verdadeiro, isso aqui vai se repetir, certo? A partir do momento que aqui a gente tiver conte com o valor 1001, esse for vai ser encerrado e o que tiver abaixo dele vai continuar o fluxo, né, a execução do nosso programa. E essa variável ela vai ser incrementada a cada repetição de uma unidade. Então perceba que com o uso desse for aqui, essa instrução vai ser repetida 1001 vezes, certo? Porque o intervalo aqui que está sendo especificado vai ser executado 1001 vezes, porque o intervalo é de 0 até o valor 1000. Tá? Se a gente tivesse de 1 a 1000, seria 1000 vezes, como a gente vai de 0 até 1000, então a gente tem 1001 execuções do printf, certo, pessoal? Então esse exemplo aqui serve para ilustrar a utilização do for e como eu já havia mencionado anteriormente, é muito mais interessante utilizar uma estrutura de repetição como essa do que simplesmente, para esse caso específico, utilizar 1000 linhas, onde cada linha a gente teria um printf distinto para a exibição de um número dentro desse intervalo de 1 a 1000. E aqui, né, nós estamos utilizando a própria variável count para fazer a exibição do valor. Então, como o count vai receber valores, vai ter seus valores definidos no intervalo de 0 até 1000, então basta que o printf exiba o conteúdo da variável count ao longo da execução desse for, certo? Então, recapitulando, enfatizando que esse printf aqui vai ser executado o número de vezes especificado aqui nesse for, certo? Nesse caso, vai ser executado 1001 vezes e os valores de 0 até 1000 vão ser exibidos na tela. Então, eu vou ilustrar aqui, certo? Só para a gente poder visualizar esse exemplo de outra forma. Eu vou abrir aqui o Gini, criar aqui um arquivo .c. Vou salvar aqui como aula, nesse caso, aula 5, exemplo, for 01. Então, salvei esse arquivo dessa forma. Isso aqui não é interessante para a gente agora, eu vou remover. E vamos fazer o que está sendo feito no exemplo do slide. Então, vou declarar aqui uma variável count e vou utilizar o for, né, nesse caso, para fazer a exibição desses valores. Então, count, vou até fazer dessa forma aqui. Então, o for, como a gente tinha mencionado, ele tem essa estrutura, certo? Entre os parênteses, a gente precisa definir 3 componentes. O primeiro componente é a inicialização de variáveis. Então, nesse caso, a variável count vai ser inicializada com valor 0. O segundo componente é a condição de parada. Então, aqui, como a gente quer exibir os valores entre 0 e 1000, nós vamos utilizar a condição de parada enquanto count for menor ou igual a 1000, certo?
Então, tudo que tiver dentro desse for vai ser executado repetidas vezes, enquanto isso aqui for verdade, certo? A partir do momento que essa expressão lógica, né, tiver o valor falso, o for vai ser finalizado. E no terceiro passo é justamente o incremento. Então, como a gente quer exibir todos os valores, a gente quer incrementar em uma unidade, certo? Então, basta que a gente utilize o ponto mais, porque vai ser incrementado de uma unidade a cada passo. Se a gente quisesse exibir, por exemplo, todos os valores pares, a gente poderia ir incrementando de 2 em 2, certo? Só uma pequena observação para a gente pensar algumas outras possibilidades. Então, como a gente quer fazer a exibição, podemos utilizar o printf. Como vamos fazer a impressão do número inteiro, a gente pode utilizar tanto o %d como o %i para especificar que vai ser exibido aí um valor inteiro. E o valor inteiro que a gente quer exibir é justamente o valor que está armazenado na variável count, certo? Para ter uma quebra de linha, eu vou colocar aqui um /n, certo? Então, os valores vão ser exibidos um número por linha. E aqui a gente já pode verificar se isso funciona. Então, vou tentar compilar. O compilador aqui informa que foi compilado com sucesso. E eu vou executar aqui. E nós temos aqui os números impressos do número 0 até o número 1000, certo, pessoal? Então perceba que se a gente não tiver uma estrutura de repetição para nos auxiliar, para facilitar a nossa vida, nós cairíamos naquele problema inicial do primeiro slide, em que para fazer essa exibição desses 1000 números, nós teríamos que utilizar 1000, nesse caso de 0 a 1000, teríamos que utilizar 1001 printfs, e o nosso código ia ficar muito grande, né? Então, para fazer isso aqui com a estrutura de repetição, a gente, nesse exemplo aqui, estamos utilizando 3 linhas. Uma ressalva que eu faço em relação a essas chaves, as chaves precisam ser utilizadas quando a gente tem, na verdade, a gente pode utilizar com apenas uma instrução, ou quando a gente tem 2 ou mais instruções. Como nesse caso a gente só tem uma instrução, poderíamos ter utilizado também sem as chaves, certo? Isso aqui, vou até fechar aqui para ilustrar. Isso aqui não gera nenhum tipo de problema. Então ele compila e executa também da mesma forma, certo? Só que as chaves são interessantes quando a gente tem outras instruções que precisam ser executadas dentro do bloco do for, certo? Uma outra observação que eu faço aqui em relação ao uso do for é que na linha do for, propriamente dita, a gente não utiliza o ponto e vírgula. Por quê? Porque se a gente utilizar o ponto e vírgula dessa forma aqui, o printf ele não vai estar associado à estrutura de repetição. Então, vamos ver o que é que vai ser exibido nesse caso aqui. Eu vou compilar. Ele compila, certo? E vou executar esse programa. Então, nesse caso, ele está exibindo que o conteúdo da variável count é 1001. Então, quando a gente bota o ponto e vírgula aqui, na verdade é como se a gente tivesse isso aqui. Então, o que é que esse for está fazendo? Esse for está inicializando aqui a variável count com valor 0. Nesse caso aqui, ele vai ser executado enquanto o count for menor ou igual a 1000, e o count vai ser incrementado em unidade. Então, ele está fazendo aquele passo a passo, ou seja, ele começa em 0, incrementa, vai para 1, até o valor 1001, e quando chega no 1001, esse for é encerrado. Então, quando esse for aqui com o ponto e vírgula no final é encerrado, é que esse printf aqui vai exibir o valor da variável count, certo? Então, esse ponto e vírgula aqui, ele na verdade ele costuma ser um erro comum que às vezes as pessoas cometem.
e que ele não é indicado quando a gente quer fazer aqui uma instrução, um número x de vezes, certo? Então, tudo que deve ser repetido deve estar dentro do bloco do for, certo? Então, fica essa ressalva aqui de um possível erro que às vezes a gente pode cometer, certo? Algumas pessoas que estão aprendendo, estão iniciando os estudos, podem cometer esse erro e fica essa observação sobre o uso aqui, certo? Tanto das chaves para delimitar o bloco, das instruções que devem ser repetidas, como do ponto e vírgula, certo? Então é isso, vamos aqui prosseguir com a nossa aula. Pronto, esse foi o exemplo que nós vimos. Então, dando seguimento aqui, vamos falar agora sobre as próximas estruturas de repetição.